Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a essa questão. Um bloco escorrega, livre de resistência do ar, sobre um plano inclinado de 30 graus, conforme a figura sem escala a seguir. No trecho AB não existe atrito, e no trecho BC o coeficiente de atrito vale μ igual a raiz de 3 sobre 2. O bloco é abandonado do repouso em relação ao plano inclinado no ponto A e chega ao ponto C com velocidade nula. A altura do ponto A em relação ao ponto B é h1 e a altura do ponto B em relação ao ponto C é h2. A razão h1 sobre h2 vale. Pois bem, então, pessoal, como o bloco A é liberado do repouso, no ponto A, então ele não tem energia cinética e como não há mola do sistema, não há energia potencial elástica. No caso, apenas energia potencial gravitacional associado no ponto A. Né? Pois bem, energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes a altura máxima, que nesse caso é h1 mais h2, ou seja, a energia máxima que o bloco pode ganhar do ponto A ao ponto B, a energia potencial gravitacional. Pois bem, porém, no ponto C, no ponto B, desculpa, a partícula começa a sofrer, até o ponto C, uma força de atrito, né? E essa força de atrito acaba fazendo com que ela chegue no ponto C com velocidade nula, certo? Então, neste caso, né, nós podemos dizer que a energia potencial gravitacional é igual à força de, ou melhor, é igual ao trabalho realizado pela força de atrito, né? Ou a variação da energia potencial gravitacional, certo? Porque todo atrito, toda a energia potencial gravitacional será dissipada na forma de força de atrito, pois aqui no ponto C não tem altura em relação à superfície, não há velocidade também. Então a energia mecânica aqui neste ponto, né, tem que ser igual a zero. Logo, esses dois valores terão de ser iguais. Ok? Pois bem, então, para a força potencial gravitacional, já achamos a relação mg vezes h1 mais h2. Aqui porque é a altura total, né? Do ponto A até o ponto C. Agora, para encontrarmos o trabalho, né, da força de atrito, bem, o trabalho da força de atrito é força de atrito vezes o deslocamento que esse bloco sofre. A força de atrito, ok, é calculado da seguinte forma: força normal vezes o coeficiente de atrito. Neste caso, a força normal será massa da partícula vezes a aceleração da gravidade, vezes, como eu estou num plano inclinado, né, sabe-se que temos o nosso peso voltado verticalmente para baixo e a normal perpendicular à superfície. E aqui o ângulo de 30, né, que daí corresponde a uma componente y da força peso. Então aqui podemos dizer que a normal, né, se equivale a essa componente y, ou seja, que representa um cateto adjacente, ou seja, cosseno do ângulo θ. Bem, vezes μ. Deslocamento, né, como é de A para B, de B para C, desculpa, neste ponto aqui vemos que temos a altura h2. E B para C é nada mais que a hipotenusa de um triângulo retângulo que temos aqui, né? E bem, sabe-se que, então, essa distância vai ser igual, esse deslocamento, né, vai ser igual a B vezes BC, né, o caminho BC, segmento BC, que é nada mais do que uma hipotenusa, que vai ser igual a H2 sobre seno do ângulo, θ. Ok? Isso aqui, pensando da seguinte forma, né? O trecho B, ou melhor, a altura H2, por seu cateto oposto,
ambos é nada mais que BC, a hipotenusa, vezes o seno do ângulo θ. E passa seno para o outro lado dividindo. Temos então BCH2 sobre seno de θ. Bem, daqui então teremos o seguinte, né? Que a força de atrito, agora achando esse valor para a força de atrito, ok? Ou melhor, o trabalho da força de atrito é igual a força de atrito, tá? mg mi cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2 vezes e já trocando mi ali também, né? Que mi é dado na questão que é raiz de 3 sobre 2 também. Então fica raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, 1 do cosseno, 1 do mi. Tá? Vezes o deslocamento, né? Isso aqui é só colocando a força de atrito. Agora o deslocamento, que é o trecho BC, que é H2, divididos pelo seno de 30 graus, que no caso é 1/2. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Colocando aqui os valores. Isso aqui é dado no início da prova também, né? Que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 e que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Tá? Aqui faremos o seguinte então, ó, teremos, ou melhor, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 2 vezes 2 é 4. Como eu tenho 1/2, né, daí pela regra de divisão de fração, multiplica-se o primeiro H2 pela segunda invertida, ou seja, 2 sobre 1. mgH2. Tendo assim, então, simplificando 2 com 4, né, 3/2 de mgH2. Ok? O trabalho da força de atrito. Então, agora vamos igualar, né, a energia potencial gravitacional, EG, com o trabalho realizado pela força de atrito. Ou seja, mg H1 mais H2 igual a 3/2 de mg H2. Daqui podemos cortar mg dos dois lados da equação e esse H2 passa para o outro lado efetuando uma divisão. Daí terei o seguinte, H1 mais H2 divididos por H2 igual a 3/2. Aqui farei uma separação, né? Da seguinte forma, H1 sobre H2 mais H2 sobre H2, né? Caso quando temos mesmos denominadores, só mantém o denominador e soma-se os numeradores. Eu fiz aqui o caminho inverso. Igual a 3/2. Continuando aqui ao lado, H1 sobre H2, que é exatamente o que a questão está pedindo, né? Mas, como é H2 sobre H2, essa divisão vai dar 1. Igual a 3/2. Passa-se um para o outro lado subtraindo. Temos que a razão H1 sobre H2, que pede a questão, é 3/2 menos 1. Que daí, então, vai ser igual, né? Aqui podemos fazer, só para a gente poder visualizar, multiplicarmos em cima e embaixo por 2, ó. Daí mantém esse denominador. E eu tenho o mesmo número, né? Só com uma outra cara. 3 menos 2 dá 1, e aqui embaixo fica 2. Ou seja, 1/2. Que corresponde com a letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!